Vamos falar um pouquinho da situação do Rio Grande do Norte agora, que entrou hoje no 4º dia de ataques. Pelo menos 44 cidades já foram alvo de bandidos que, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, fazem parte de facções criminosas que atuam dentro e fora de presídios. Hoje foram registrados incêndios em Natal e também em cidades do interior. Inclusive, eu tentei um contato com o secretário estadual de Segurança Pública, mas ele não pôde me atender porque está recebendo o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, que está no estado para acompanhar as ações das forças de segurança. Vamos debater esse assunto então com os nossos comentaristas. Que tipo de fragilidade da segurança pública estadual e federal que esses ataques expõem? Mais ataques, porque já registramos, já acompanhamos outros ataques anos atrás e agora mais uma vez, e segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública e também a estadual, com ordens que saem de dentro dos presídios. Quero começar contigo, Poit. Olha, Evandro, hoje, inclusive, acompanhando o Jornal da Manhã da Jovem Pan, teve uma boa entrevista com a secretária lá do Rio Grande do Norte, Natal, e eu achei até que a postura dela não foi a melhor possível, porque ela demonstra uma fragilidade local. Ela falou, olha, a gente está perdendo para o crime tem mais recursos que a gente. Pessoal, o Estado está ali para defender a população, a polícia tem que enfrentar o criminoso, e não uma secretária que fala que tem medo do crime. Então, acho que esta postura do governo ali mostra um certo, tô jogando, como no interior meu avô dizia assim, joguei o caminhão no barranco, porque para vir na rádio dizer, estamos desesperados, por favor, nos ajudem, poxa, que secretário de segurança que é esse? Então, uma primeira consideração sobre o caso, que foi a minha percepção. Outra, porque não adianta só botar a culpa também, traga a Força Nacional, traga o Exército, pera lá, tá fazendo a sua parte? E outra coisa, gente, uma frase que me marcou, isso eu ouvi do secretário de Segurança Cidadã, Murilo Cavalcante, lá de Recife. Ele me falou um negócio seguinte, o dia que a gente estava estudando o caso de Medellín, que já foi a cidade mais violenta do mundo e hoje é a mais inteligente e mais inovadora. Poit, segurança pública, né? O problema da violência, tudo, não se resolve sem polícia. Mas também não se resolve somente com polícia. O que eu quero dizer com isso? O trabalho vem de antes, gente. Agora nós vamos ter que enfrentar o crime organizado, com tudo e com coragem. Mas o trabalho vem na base. O trabalho vem na presença do Estado nas favelas. O trabalho vem na presença do Estado na vida das pessoas, não só com a polícia, mas com a escola básica, com a saúde, sabe? Com o direito de ir e vir garantido, com saneamento, porque a gente toma espaço do crime organizado. Não existe vácuo. Onde o Estado não tem presença no básico para a dignidade, o crime organizado abraça e aí o futuro dessas crianças é serem aliciadas para o crime e não o trabalho e um futuro mais próximo. É ali que nós vamos acabar com a violência e começar a mudar a realidade do nosso país. Piperno, a carroça está jogada no barranco, como mencionou aqui o Poit? Poit cita algo muito importante na entrevista da secretária, que foi a percepção que ela passou. Uma coisa é ela fazer uma análise técnica, uma análise fria do que está acontecendo lá e da capacidade do Estado de enfrentar ou não. A outra é realmente ela passar essa percepção de insegurança. Isso é muito ruim, claro, isso deixa a população ainda mais alarmada. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte fez uma ótima operação, a Operação Normandia, prendendo vários criminosos. E já vai contar até o final de semana, até domingo, com a chegada aí do reforço da Guarda Nacional, né? E há, inclusive, uma questão lá no Estado, que há setores defendendo a presença do Exército. A governadora ainda reluta em fazer essa solicitação e ela, por enquanto, se contenta com a Guarda Nacional, que deve mandar um contingente de 500 homens. Agora, é óbvio que o Estado tem que criar meios para enfrentar, seja com o apoio externo, apoio da União, de Exército, de Força Nacional, ou, enfim, por outros meios. Mas, veja, esse é um problema que de tempos em tempos ele pipoca em diferentes regiões do Brasil. Então a gente já teve a história do escritório do crime lá no Amazonas, a gente já teve aquele caso aqui em 2006, quando a cidade virou um deserto. Eu fui para casa, todo mundo foi para casa, porque o crime mandou, né? O crime mandou
E foi todo mundo. Houve um toque de recolher na cidade, um negócio maluco. Já houve, por exemplo, em Santa Catarina. Então, é de fato o caso de se criar contingentes que possam enfrentar esses grupos locais de uma forma mais direta e rápida. Porque não adianta também acontecer essa balbúrdia hoje e o socorro chegar daqui uma semana. Segré, você acha que o Exército se encaixaria numa operação para esse tipo de questão envolvendo a segurança pública no Rio Grande do Norte? O Exército impõe respeito, a Guarda de Segurança Nacional também. A dúvida aí é o motivo, sempre porque temos o efeito, vamos atacar a causa, é a melhor forma de resolver. E aí você vê que o crime organizado, que se chama crime organizado porque tem uma organização dentro, está bem organizado, conta com recursos muitas vezes maiores que os recursos do Estado, conta com armamentos muitas vezes melhores que os armamentos que tem as polícias estaduais, federais e até a Guarda Nacional. E aí prenderam 26 pessoas por essa situação. A pergunta é, por que tem que esperar a essa situação acontecer para prender essas cabeças do crime organizado? E agrego outra questão. Um dos motivos que gerou essa profunda violência no Estado tem a ver com transferências dos cabeças que estavam em presídios e que foram para outros lugares. E essa é uma luta que o Estado não pode perder. Dentro da Constituição Nacional, o Estado tem um monopólio da segurança, o monopólio da força armada. E nessa questão tem que impor, porque quando perde contra o narcotráfico, quando perde contra organizações criminosas organizadas, perdeu uma das suas atribuições. E isso é um risco para a sociedade muito grande. O Segré tocou num ponto que muitas vezes vira alvo de críticas das pessoas sobre o assunto da segurança pública, que é essa, entre aspas, convivência entre as autoridades e os criminosos para que uma paz, entre aspas, possa reinar. Então, nós não mexemos com vocês, vocês não mexem conosco. Quando um mexe com o outro, o resultado é este que nós estamos acompanhando mais uma vez no Rio Grande do Norte. Você acredita que essa crítica ela seja condizente com o que temos aqui no país e, principalmente neste caso, no Rio Grande do Norte, Vinícius Poit? Foi direto ao ponto, gente. Retoma o caso de Medellín, estudem esse caso, porque ele demonstra o que fizeram lá e dá pra gente fazer aqui. Fica, sabe, um não quer pisar no território do outro. Aí o governo não entra na favela, o crime toma conta. Inclusive, quando tem algum ladrão que rouba no lugar onde o crime não deixa, esse ladrão é punido pelo próprio crime organizado, porque aí vai atrair a polícia, vai atrair atenção para aquele lugar. O governo não quer confusão, então não mexe na cadeia, o crime organizado cuida da cadeia. E aí fica uma reflexão, por que o governo não quer confusão? Porque, na minha opinião, gente, só pensam na próxima eleição, só pensam em política, só pensam em não ter desgaste, só pensam em não ter confusão. É melhor para os dois lados. Lá em Medellín, lá no caso tem uma situação diferente que a Polícia Nacional, a polícia na Colômbia inteira. A hora que juntou política, a hora que juntou polícia e foi para cima do crime, não tem vez. Olha o Estado de São Paulo com o Derrite aqui na frente, com o Tarcísio fazendo um bom trabalho. O Estado tem mais equipamento e é mais forte que o crime organizado. Basta eles quererem. Se a gente for para cima do crime organizado aqui no Brasil, vai precisar de um combate, vai ter enfrentamento, mas não vai ter vez. Só que não é só isso. Tem que combater, tem que enfrentar. Bota o crime para fora e aí o Estado não sai mais. E bota centro de mediação de conflito do Estado na favela, não tribunal do crime. E bota escola de primeira infância de qualidade. E bota saúde. E bota biblioteca, esporte, cultura. Aí a gente começa a ter uma esperança para esse país. Enquanto um ficar respeitando o outro, aí não tem jeito. Piperno, e o Rio Grande do Norte é um estado que tem Fátima Bezerra como governadora, a aliada de Lula. De que forma que isso respinga também nesse começo de gestão de Lula? Além de todas as outras questões econômicas que estamos acompanhando e que já debatemos aqui, temos essa crise de segurança pública, desse tema que é tão frágil para o presidente Lula desde a sua campanha eleitoral para voltar a esse cargo. Se as respostas não forem rápidas, se a população continuar em pânico, é óbvio que vai acabar respingando sim, até porque foi um dos estados em que ele venceu bem a última eleição
E o eleitor, ele quer resposta para tudo. O eleitor, ele quer emprego, ele quer melhor serviço de educação, saúde e segurança. Segurança sempre foi uma das principais preocupações do eleitor em qualquer estado. Se ele continuar se sentindo refém desse crime organizado, é claro que ele vai debitar isso na conta de quem está no poder, o que é muito justo, por sinal. Bom, agora 5 horas e 28 minutos. Só para a gente arrematar esse assunto, quero saber de você, Segré, se o governo federal já lançou mão de tudo que ele poderia para resolver essa situação e oferecer o apoio que a população do Rio Grande do Norte precisa. A gente não está falando somente sobre aliados, pelo fato da governadora ser uma aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas nós estamos falando de pelo menos 44 cidades que foram atacadas, com ônibus queimados, com galpões queimados, com praças atacadas, enfim, é a população que acaba sofrendo o maior impacto. Segré. Não tem ainda o limite, está distante do limite de tudo que o governo pode fazer. E isso é uma boa notícia. Mas não devemos esquecer que quando a gente faz as estatísticas de votação dos eleitores da última eleição em relação ao governo que ganhou, 95% dos presídios votaram a favor do Lula da Silva. Me pergunto, não será isso uma forma de chamar a atenção, dizendo para aqueles que claramente foram apoiados economicamente pelo narcotráfico: "Ô, gente, eu banquei a tua candidatura, não estou falando Lula, estou me referindo em geral", dizendo: será que não quero chamar a tua atenção para te mostrar poder e vir a negociar alguma coisa em função do prometido? E é uma coisa para se pensar. E coloco a contraparte do que mencionava Vinícius. A cidade de Rosário, na província de Santa Fé, na Argentina, hoje está conduzida pelo narcotráfico. Por quê? Porque o governo retirou a sua força e permitiu que isso seja assim. Quando o narcotráfico assume o poder de uma cidade, de uma região, depois fica muito difícil tirá-lo. Piperno, você acredita que é possível fazer essa relação que o Segré colocou sob o debate agora? No Rio de Janeiro, por exemplo, há regiões claramente dominadas pelas milícias, daí a gente vê os mapas, e são muitos, né? Farta literatura sobre isso. E lá, por exemplo, o Lula também perdeu feio. Eu não sei se dá para a gente estabelecer essa relação, até porque essa questão dos presídios também foi um recorte muito pequeno, alguns presídios que foram pesquisados, né? Não sei. O Poit. Eu só adiciono uma outra notícia que ocorreu essa semana. Não estou dizendo que uma coisa tem relação com a outra, né? E que foi polêmico, que acho que o Flávio Dino, você nem já se explicou porque eu não vi. O que foi fazer no Complexo da Maré? Como é que o ministro da Segurança, da Justiça, o cara combate o crime, entra num lugar dominado pelo tráfico, sem segurança? 2 carrinhos só, né? Provavelmente carro blindado, tudo, mas sem muita escolta, sem nada. Como é que entra lá? Gente, não sejamos hipócritas. Todo mundo que entende um pouquinho de política, entende um pouquinho de favela, e estou falando com experiência própria, você não entra num lugar desse se o cara ali não autorizar. Diferentemente do Flávio Dino, nosso governador aqui em São Paulo entrou lá para fazer um projeto social para inaugurar e não ficou combinando com ninguém ali. O que deu? Confusão, porque o crime se sente ameaçado. Agora, como é que o Flávio Dino entra num lugar perigosíssimo, controlado pelo narcotráfico, sem ninguém causar confusão nenhuma?